Oi, gente, eu sou Juliana Dino e eu tô aqui com o nosso podcast, O Código do Matrimônio, com o Lucas Scudeler, nosso professor, mentor, psicanalista, Filósofo, teólogo. pai da Mari. Pai da Mari, marido da Luciana. Muito bom, prazer ter você aqui. Lucas, Gratidão, Ju, um prazer estar aqui. prazer é meu. Lucas, do nosso último episódio pra cá, eu fiquei pensando, e pra pessoa chegar no matrimônio, a gente tem algumas etapas, né? E a primeira é a paquera, Sim, né? Que é aquele momento gostoso, né? Será que é? Será que não é? sim. Será que me olhou? Será que eu tô bonita? Vamos falar um pouquinho hoje? Vambora. Então tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho da diferença de atração, né? E sedução. Tá. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Atração e sedução são dois fenômenos psicológicos e espirituais drasticamente opostos e diferentes. Tá? Sedução, o que é sedução? Sedução é uma força manipulativa para se obter um resultado egoísta. Tá? Eu uso uma força psíquica através de comportamentos, através de tonalidades orais, através de entonações emocionais, para forçar a outra pessoa a fazer o que eu quero. Isso é sedução. Tá? Mesmo porque sedução não se restringe ao contexto romântico. Sedução pode acontecer numa reunião de negociação, sedução pode acontecer numa situação social que nem tá tendo um flerte. A sedução, na verdade, é um tipo de tentação que eu estou projetando em cima da outra pessoa para forçar ela a tomar uma postura que eu quero que ela tome. Atração é o oposto disso. Atração é um fenômeno psíquico também, mas muito mais espiritual, que é uma irradiação do que a pessoa se tornou, do que a pessoa é, ok? Sim. Então, quando eu vivo uma vida correta, uma vida de virtudes, uma vida de alinhamento com Deus, eu vou naturalmente irradiar através do meu exemplo essa energia, a gente pode chamar assim, tá? Tá. Que é o exemplo que gravita, que atrai por gravidade. Então, a atração é um odor, um perfume que atrai através de um convite que é exemplo, que é um exemplo de poder. Tá. Atração é um exemplo de poder. Sedução é o oposto disso. É uma força direcionada manipulativa para eu obter um resultado egoísta, forçando aquele outra pessoa ou outro alguém a fazer algo que eu quero. Então são duas coisas totalmente diferentes, apesar de serem aplicadas em contextos similares, por exemplo, no flerte, né, ou no cortejo, ou no início de um namoro, numa paquera. Uma coisa é o resultado que você obtém através da atração, que é algo íntegro, algo verdadeiro, algo baseado nos valores similares aos seus. A atração tem essa qualidade final. E sedução, quanto mais sedutora a pessoa é, mais ela vai conseguir que o outro se conforme à sua vontade. O resultado disso é que você vai tender a encontrar parceiros dissonantes dos seus valores. Porque você partiu de uma. Imagina que você é uma pessoa sedutora, manipulativa. Você colocou na sua cabeça que você quer seduzir um homem ou uma mulher. Se você tiver sucesso em seduzir esse homem ou essa mulher, a última coisa que você sabe é quem essa pessoa é. Porque o que você fez foi impor a sua vontade de maneira eficiente, eficaz e efetiva em cima da outra pessoa. Então, através de técnicas manipulativas sedutoras, você conseguiu fazer com que aquela pessoa caísse na sua sedução e você não consegue ver quem aquela pessoa é. Então, quando você seduz, você está se relacionando de uma maneira inconsciente com uma pessoa que você não sabe quem é. Quando você atrai, você está atraindo através de um odor, através de um perfume, do ser que você é, uma pessoa que é compatível com você. Então, seduzir é predestinar o relacionamento a fracassar e atrair é predestinar o relacionamento ao sucesso. Perfeito. E o que é a sutil arte de atrair? A sutil arte de atrair é um conjunto de técnicas matriarcais que atrai a atenção masculina sem vulgaridade. Perfeito. Ok? Atrair a atenção masculina sem vulgaridade é a natureza óbvia e simples da matriarca. As matriarcas sabem fazer isso sem pensar. A única diferença é que
Quando eu ensino isso para mulheres que estão trilhando o caminho do matriarcado, que querem se tornar mulheres mais maduras, querem se tornar mulheres melhores, elas não têm essa visão ainda. Por quê? Porque a sutil arte de atrair são várias técnicas ancestrais que despertam gatilhos na mente dos homens. Então, uma matriarca, o poder que ela tem sobre os homens é porque ela entende como os homens pensam e são. Então, quando ela se porta socialmente, a maneira como ela age com esses homens tem um efeito altíssimo de impacto e de influência, não é de sedução e de manipulação, é de influência e de convencimento, que atrai os homens e a atenção masculina primeiramente, a primeira coisa que ela consegue, é sem esforço. É a maneira como a matriarca se porta que naturalmente atrai a atenção masculina. Isso não tem nada a ver com idade. Tá? Nós podemos ter uma matriarca jovem, tá? No seu início da idade adulta, ou até às vezes adolescente, é raro, mas acontece, não com frequência. E você pode ter uma mulher idosa matriarca que também atrai a atenção masculina. Então, o que faz uma mulher atrair a atenção masculina com respeito dos homens é ela usar a sutil arte de atrair. Legal, me dá um exemplo, por favor. Ó, um exemplo. Um exemplo que vale assim, tanto para matriarca mais jovem, quanto para matriarca mais madura. Ok, vamos lá. Um contexto de flerte à distância, vamos dizer, tanto de uma mulher solteira mais jovem, quanto de uma mulher solteira mais velha, até uma mulher idosa. Tá? Uma técnica que é matriarcal é naturalmente a mulher saber usar o olhar dela, o visual dela, a maneira como ela olha, o visual eu digo assim, o olho dela mesmo, para ter contato visual com o homem. Por quê? Porque o homem é extremamente visual. Extremamente visual. E não tem nada mais íntimo do que você fazer contato visual com uma pessoa. Na verdade, a única coisa mais íntima do que você fazer contato visual com uma pessoa é você conseguir fazer contato visual com uma pessoa e ficar em silêncio com essa pessoa. Isso é o que existe de mais íntimo entre dois seres humanos. Conseguir ficar em contato visual em silêncio de maneira confortável. Isso é extremamente íntimo. É muito mais íntimo do que a maioria das pessoas acha que é intimidade sexual. Intimidade sexual, na verdade, nem é. Porque se você pegar esses profissionais de mercado adulto, né, de pornografia e tudo mais, tem vários deles que falam assim, eu faço todo esse tipo de devassidão, mas eu não beijo na boca. Por que você não beija na boca? Porque beijar na boca é íntimo, né? Ou nem olha no olho. Mas você pratica todo tipo de ato sexual, mas você não olha no olho e você não beija na boca? Não, porque eu sou casado com uma outra pessoa. Então, isso até é uma prova de pessoas que vão no limite, por exemplo, de comportamentos sociais, que eu não recomendo, de que a intimidade não está vinculada com a união de corpos. A intimidade está vinculada com um estado espiritual que se manifesta quando as condições são predispostas a isso. Então, uma técnica extremamente poderosa, agora dado esse contexto de sutil arte de atrair, eu chamo de olhar ambíguo. O que é o olhar ambíguo? É quando a mulher está interessada em um pretendente no ambiente, por exemplo. Ela acha um homem muito interessante. O que ela faz se ela está interessada nesse homem? Ela começa a olhar para esse homem até que ele note-a no ambiente. No momento que ele notar ela, ele tem que notar ela olhando para ele. Tá? Quando ele nota que aquela mulher está olhando para ele, ela deu o primeiro indicativo de interesse. Deu um indicativo de interesse, agora você tem que dar um indicativo de ausência de interesse. E eu já vou explicar por quê. Tá? Ela olha para ele, deixa ele ver que ela está olhando para ele, e aí com elegância, com suavidade, desvia o olhar dele. No momento que ele olha. No momento que ela viu que ele olhou e viu. Trocou olhar. Trocou olhar, olha por um segundo, lembra que olhar no olho gera intimidade. Tá. Olhou no olho, gerou intimidade, ele viu que você tá olhando, os dois sabem que um tá olhando pro outro. Você desvia o olhar com suavidade e com elegância. Que é a delicadeza da matriarca. Isso vai fazer com que ele continue olhando pra você. Porque ele não vai ter entendido. Será que é, será que não é? Porque os homens são visuais. Ele viu uma mulher
interessante ou não, ele tá ainda julgando se essa mulher é interessante ou não pra ele, que estava interessado e olhando pra ele, ou pelo menos em contato visual. Então ele tá num momento de análise, Perfeito. tá? Nesse momento de análise, os homens, eles compartimentalizam as experiências. Então ele abstrai todo o resto e ele foca nela. Ele entra no modo caça. Legal. Então, isso é uma técnica extremamente simples, extremamente sutil, ancestral, que as matriarcas sempre usaram para prender a atenção masculina. Então, o que ela fez? Ela jogou uma isca. Tá. Prendeu a atenção dele. Ele falou assim, opa, tem uma mulher no ambiente olhando para mim. Se ele é um homem solteiro, disponível, que tá buscando também uma mulher, uma pretendente ou uma parceira, ele vai engajar no olhar. Isso não vai funcionar, por exemplo, com um homem honrado casado. Nem vai funcionar com um homem, por exemplo, frouxo. Um homem frouxo que não está saudável na sua masculinidade, na hora que você olha pra ele, ele olha pra você, ele pode até perceber que você tá olhando pra ele, mas ele vai esperar você tomar iniciativa. O homem não masculino. Perfeito. O homem que tá no feminino. Então, quando não dá certo, isso não significa que é uma coisa ruim. Porque pode ser que ele seja um homem comprometido e honrado e leal, então isso já é um indicativo, ótimo. Essa técnica não vai funcionar com ele, nem quero que funcione. E o homem honrado deve se sentir até um pouco constrangido, né? Porque ele fica desconfortável, não fica? Ele vai observar se ele teve Ele não algum. vai ser recíproco e vai ficar desconfortável. Depende. Né? Se ele vai observar se ele teve algum comportamento prévio que pode ter levado essa mulher a interpretar que ele estava disponível, tá? Agora, se ele deixou muito claro, tá muito claro que ele é um homem comprometido e ela está fazendo uma investida de flerte, a visão que esse homem maduro vai ter dela é que ela é uma mulher vulgar. Perfeito. Tá? Mas assim, ele vai observar as atitudes dele e ele vai ser um pouco cauteloso e falar assim, por que será que ela tá achando que eu tô disponível, sendo que eu sou casado? Né? E aí ele vai fazer uma autoanálise dele e talvez ele possa corrigir algum comportamento dele que possa ter sido mal interpretado por uma mulher de boa fé. Dito isso, quando ele está olhando pra ela e ela sabe que ele tá olhando, vamos dizer, 2 solteiros, tá? Buscando um pretendente. Ele tá olhando pra ela. Quando ele está olhando pra ela e ela não está olhando pra ele, mas ela sabe que ele está olhando pra ela, ela deve mexer nos cabelos. Essa é uma técnica que trabalha em sinergia com o olhar ambíguo. Por quê? Primeiro, porque você sabe que o homem está olhando pra você. Segundo, que você sabe que os homens são visuais. Terceiro, que você quer que ele olhe pro seu rosto. Você não quer que ele olhe pra outra coisa. Então, você vai fazer movimento na região do seu rosto para você manter, através do movimento no seu cabelo, a visão dele, que você não tá vendo onde ele tá olhando. Mas você vai manter a visão dele no seu rosto. E isso funciona extraordinariamente bem, porque a neurociência já ratificou isso e já confirmou. O rosto feminino acalma o homem. Acalma a agressividade masculina. Isso é uma das coisas que mais atrai os homens em mulheres femininas delicadas. Por quê? Porque os homens têm aquilo que eu chamo daquela fúria interna. É tipo uma agressividade inata. O homem maduro, ele lida bem com essa agressividade inata e se disciplina para canalizar para coisas produtivas. O homem imaturo, não. Ele às vezes explode, ele tem oscilações de humor, ele é violento, ele é agressivo e tudo mais. Só que, independente se ele é um homem imaturo masculino ou um homem maduro masculino, quando ele olha pro rosto de uma mulher que ele acha atraente e que está demonstrando interesse através do olhar ambíguo, através do mexer nos cabelos, e ela é delicada e ela é elegante, ela vai gerar um estado interno nele de bem-estar. Que interessante. E isso faz com que ele continue olhando. Enquanto ele está olhando, enquanto mais você olha para um algo, para um símbolo, ele está olhando para um símbolo. É um símbolo feminino. É aquela mulher que está demonstrando interesse para ele. Isso chama branding. Branding é marcação. O que aquela mulher está fazendo? Brand é de marcar. Mesmo. É o que você, por exemplo, o pecuarista faz no gado. Ele faz um brand da marca dele no couro do gado. Então, o que essa mulher está fazendo na mente desse homem é branding. Ela tá pegando mindshare. Mindshare é um termo do marketing que é parcela mental. É tipo uma expansão do conceito de market share, que é parcela de mercado, para mindshare, que é mais poderoso do que market share, que é parcela mental. Isso é o que os influenciadores têm
de uma grande parte da população. O que os influenciadores têm de ativo que gera resultado? Eles têm mindshare. Quando eles falam, muitas pessoas falam, nossa, isso que ele tá falando é real. Isso que ela tá falando é real. O que essa mulher tá fazendo na sutil arte de atrair, quando ela tá fazendo esse processo, é fazendo branding na cabeça desse pretendente. Isso tá ocupando espaço de processamento dele. Vai chegar em um certo momento, vai passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, que ele vai falar assim, pô, ela não tá olhando de volta pra mim, então eu vou parar de olhar. Aí o que ela vai fazer? Ela vai olhar de novo. Tá. Propaganda. Publicidade é isso. Paquera, né? Publicidade é isso. Uhum. Vou repetir o estímulo. Tá? Por quê? Você marcou a mente dele. Você demonstrou interesse. Ele ficou olhando pra ver se você ia voltar a olhar pra ele. Você não olhou de novo. E você fez ele olhar pro seu rosto. Isso você sabe que gerou um estado de bem-estar dentro dele. Quando ele parar de olhar pra você, você vai voltar a olhar pra ele. Até ele olhar pra você. Quando ele... Ó, lembra que assim, ele tinha meio que desistido. Tá? Porque você parou de olhar e não voltou a olhar. Então ele falou assim, putz, acho que eu li errado. Talvez ela não tá interessada em mim. Talvez ela tava olhando pra alguém atrás de mim. Não sei. Ele vai criar alguma justificativa de tipo assim, acho que eu interpretei errado esse sinal. Dentro disso, ó, ele teve um sinal positivo. Logo em seguida ele teve um sinal negativo. Sim. Certo? Aí ele desencana. Aí você volta a olhar pra ele. Na hora que você volta a olhar pra ele, e uma hora ele vai passar o olho e vai ver você olhando de novo, ele vai ter um choque, ele vai ter um susto. Sim. Ele fala assim, cara, ela tá olhando de novo pra mim? Ele vai olhar ao redor e vai falar assim, peraí, deixa eu ver se dessa vez ela tá olhando pra mim mesmo. E aí você fica olhando pra ele até ele fixar o olhar em você, intimidade de novo. Tá liberando ocitocina, tá? Fixou o olhar de novo, você desvia o olhar com elegância, com suavidade, com delicadeza e faz um leve sorriso. Certo, perfeito. Tá? Nessa vez você tá dizendo assim, tipo, eu tava olhando pra você. Fiquei com vergonha. Fiquei com uma vergonhazinha, fiz um charme. Legal. Aí ele tá tipo assim, cara, ela tá olhando pra mim. Ela tá olhando pra mim, eu vou ficar olhando. E você mexe no cabelo e não olha de novo. Até ele desistir. Fica difícil de novo. Aí você tem que dar o não de novo agora. Perfeito. Tá? Eu já vou explicar por que isso funciona. Aí você vai dar o não de novo. Ele vai ficar lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 minutos. Você vai dar uma rodeada. Vai tentar passar no seu campo de visão pra ver se você olha. E você não olha. Você não olha. Na hora que ele desistir, você volta a olhar pra ele. Legal. Na terceira vez que você faz isso, esse cara começa a enlouquecer, entendeu? Ele fala assim, cara, não pode ser, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar... E é legal que ninguém tá sabendo no ambiente, Sutil. né? Por isso que chama sutil, porque é Muito anônima. legal. São técnicas matriarcais anônimas, por isso que não são vulgares. Técnicas de sedução, elas são explícitas. Elas são vulgares. O que é vulgar? Vulgar é exposto. E a gente pode até pegar um gancho, né? Me veio agora aqui, que é o certo e o errado, né? Às vezes tem aquela moça que ela chega num ambiente que é um ambiente que ela vai ficar em pé, por exemplo. E ela tá, com o celular ou com um copo na mão, uma taça na mão, e ela fica com o cabelo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso já é diferente da sutil arte de atrair. Isso é a sedução. Aí que tá o erro. Totalmente. Porque ela tá ali, na verdade, fazendo um movimento como se uma força manipulativa de sedução, porque ela, eu fiz o meu cabelo hoje, eu sei que meu cabelo tá bonito, eu sei que vai chamar atenção, que chame a atenção de todo mundo. Não é direcionado e não é sutil. Ela não tá fazendo tipo, ela tá mexendo no cabelo pra chamar a atenção do máximo de pessoas possíveis, inclusive de mulheres que vão ser vistas como rivais. Quando ela mexe no cabelo de maneira discreta, o objetivo não é chamar a atenção e seduzir esse homem, é fazer ele olhar para o seu rosto. A intenção é totalmente diferente da sutil arte de atrair. Ela tá mexendo no cabelo, colocando o cabelo atrás da orelha, ou prendendo o cabelo, depende do ambiente que ela tá, para que ele olhe no rosto dela. Na verdade, ela tá controlando a atenção desse homem. Influenciando, na verdade. Controlando é uma palavra muito forte, mas influenciando a atenção desse homem. Na terceira vez que você volta a olhar pra ele, que ele já tinha desistido, aí ele fala assim, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, cara. Sim. Não posso ficar mais, ela fica olhando pra mim e desviando o olhar, eu vou lá.
Entendeu? Na grande maioria das vezes, essas duas técnicas vai gerar uma abordagem de um homem masculino extrovertido. Vai gerar, tá? Por que que isso funciona? E aí eu vou explicar uma outra variante para os introspectivos, para o homem introvertido que precisa de um pouco mais de estímulo para tomar uma iniciativa. Mesmo sendo masculino, ele tem mais dúvida, ele pondera mais o risco de rejeição. Então ele tem uma aversão à rejeição maior do que o homem extrovertido. Quando você dá um sinal positivo, depois um negativo, um positivo e depois um negativo, um positivo e um negativo, você gera algo na mente masculina chamado ambiguidade. Tá? Ambiguidade, o instinto masculino de caça interpreta como mistério. Tá. Ele não consegue de verdade, porque o homem, ele consegue focar em uma coisa por vez. Ok? Uhum. Quando ele foca em uma coisa por vez, você deu um sinal positivo, depois um negativo. Um positivo, depois um negativo. Um positivo e um negativo, ele fala assim, cara, eu não consigo, o que ela quer? Tá fora da administração dele, né? Ele não consegue administrar essa ambiguidade de estímulos, só que isso intriga ele de uma maneira, porque ele fala assim, tá, pode ser que ela não queira, mas pode ser que ela queira. Então o que eu vou fazer dentro desse dilema? Certo. Eu vou tomar uma iniciativa ou eu vou, sei lá, fugir e me acovardar? O frouxo se acovarda, ele foge, simplesmente some. Nesse momento, ela permanece no lugar dela, ela não circula. Pode circular, não. Isso aqui não é pra ela ficar uma estátua, Tá. uma múmia lá. Ela tá conversando com outras pessoas e tudo mais, ao mesmo tempo que no meio dessa interação toda social, vamos dizer que é uma festa de Tá. amigos. Ela tá fazendo a sutil arte de atrair com o pretendente. Tá. Só ele tá percebendo isso. Ninguém mais tá percebendo. É só ele e ela. E ele tá em dúvida. A única pessoa que sabe realmente o que tá acontecendo é ela. E é importante falar isso, porque às vezes a gente tem aquela ansiedade de falar pra amiga, né? Ainda não é o momento de falar pra amiga, né? Porque Não. pode estragar tudo. Não. Eu vou. Esse caso do falar pra amiga, eu vou explicar com relação ao homem introvertido, que você pode usar uma amiga se for necessário. Mas assim, pra finalizar a lógica do homem extrovertido, essa ambiguidade gera um mistério. Mistério gera um ímpeto de caça de conquista. O homem tem dentro dele, é inato isso. As mulheres não têm isso. É um ímpeto de conquistar o território do desconhecido. Então, quando a mulher consegue gerar um mistério de uma maneira sutil, extremamente elegante e delicada, porque percebe que todo esse movimento dela foi muito sutil, elegante e delicado? Sem ruído nenhum. Sem ruído nenhum. Ela passa despercebido, tipo, ninguém sabe o que ela tá fazendo. Sim. Ninguém sabe que ela tá interessada naquele pretendente que tá ali naquela festa. Uhum. Precisa ser uma matriarca do nível mais alto pra conseguir perceber algo assim. E mesmo a matriarca do nível mais alto, ela vai ter uma certa dúvida e depois ela vai confirmar. Porque assim, é tão sutil, tão sutil, tão sutil que mesmo uma pessoa no mesmo nível de maturidade não consegue detectar. Sim. Não consegue. Porque é anônimo. É pra ser anônimo e é anônimo. Então, o que vai acontecer é que você, fazendo o olhar ambíguo e o mexer dos cabelos, você vai receber uma abordagem desse homem. E quem determinou todo esse destino foi a mulher. A mulher. Foi ela que decidiu que isso ia acontecer usando essa combinação de técnicas bem ritmadas, é como uma dança, na hora certa, no momento certo. Foi uma conversa. Foi uma conversa. Uma conversa não verbal, mas foi uma conversa. Uhum. E aí, por que ela recebe a abordagem? Porque ela gerou algo, uma vontade, deixou ele intrigado. Uma curiosidade. A né? curiosidade, um mistério que ele não consegue desvendar nela, ele não consegue entender quem ela é. E esse estar intrigado com o pretendente é uma das coisas que mais gera magnetismo, tanto para homens quanto para mulheres. Sim. Tipo, nossa, você me intriga. E aí, tipo, o intrigar é um estágio anterior do fascinar. Tá. Que é uma característica do apaixonar. O que é a paixão? É um estado de fascinação. Eu estou tão fascinado com uma pessoa que eu, tipo assim, não consigo parar de pensar, não consigo parar de olhar, quero o tempo inteiro estar com essa pessoa. Por quê? Porque ela me fascina. Mas por que ela me fascina? Ela me fascina porque ela traz um mistério que, pra mim, é irresolvível. Eu não consigo resolver o mistério que essa pessoa é. Eu não consigo decifrar essa pessoa. Essa pessoa, pra mim, é um enigma. A pessoa que é um enigma pro cônjuge, ela tende a ser fascinante. Legal. Tanto pro homem quanto pra mulher.
E aí, quando ela faz isso, ela vai receber a abordagem do homem masculino extrovertido. Aí você fala, tá, mas 50% dos homens são introvertidos. E aí, como é que a gente faz? Esse homem que é introvertido, você vai precisar vencer uma aversão à rejeição que ele tem maior. O homem introvertido é só isso. Ele tem uma riqueza de processos cognitivos maior, mais aprofundado. Então ele pesa mais o valor do investimento e o retorno que ele vai ter. Então, enquanto a dúvida é alta, ele não toma uma iniciativa. Então ele tem uma aversão a risco. Isso significa só que você vai ter que dar uma certeza um pouquinho maior dentro do mistério de que se você... A única certeza que a mulher vai ter que dar é se você me abordar, você não vai ser rejeitado de primeira. É só isso. Não é a certeza de mais nada. É só assim, ó. Se você me abordar, você não vai ser rejeitado de primeira. Perfeito. Tá? Isso é o estímulo, o nível de estímulo que um homem masculino introspectivo precisa. No momento que você já fez 3 vezes, aí ele não toma iniciativa, você fala, tá, então ele é um introvertido, né? Então ele precisa de um pouquinho mais de estímulo. Nesse caso, o que você pode fazer, se você quiser ficar extremamente anônima, você pode, às vezes, falar com uma amiga sua, tipo, sobre algo que tá atrás dele, apontar e rir, falando qualquer coisa sobre algo que tá atrás dele, ele vai achar que é dele. Achar que é dele. Se você não se importar dessa amiga ou dessa pessoa que tá com você souber, você pode falar pra sua amiga, ó, tô olhando pra aquele cara, achei ele interessante lá, mas ele ainda não se tocou. Né, meio engraçado. A amiga já vai ficar emocionada, já vai olhar. A sua amiga já vai falar assim, quem? Entendeu? Aí vai ficar explícito pra esse homem masculino introvertido de que você está falando dele, tipo, cara, tá falando de mim, óbvio. Né? Então, o que eu vou fazer com essa informação? O homem masculino vai tomar a iniciativa. Então, aí, quando vocês duas, uma fala com a outra, e você aponta pra ele e sorri, cara, é tiro. Não tem mais o que fazer. E se ele não vier? Se ele não vier, ele é frouxo ou comprometido. Ela nunca levanta e vai até ele. Nunca. Nem uma amiga. Nunca. Não existe isso. Perfeito. Não existe isso. Matriarca atrai. Se não atraiu, é porque tem alguma coisa na equação da atração que não orna, que não harmoniza. E aí você fica em paz. Você fala, cara, fiz meu papel, eu não vou descer do salto, eu não vou sair da minha elegância e não vou lá, não vou atravessar o salão pra falar com ele. Senão é papel de mulher. Não é Muito papel de bom. matriarca. Muito bom. Entendeu? Legal. Então, essas duas técnicas são claros exemplos de base que eu ensino no curso da Sutil Arte de Atrair, que é trabalho em sinergia com praticamente todas as outras técnicas. E o interessante, Ju, é que você pode, por exemplo, fazer isso dentro do relacionamento Era também. isso que eu ia falar agora. A mulher casada também pode estar Ó. paquerando o marido. É super gostoso, né? Pode. Muito. Que aí o que vai mudar um pouco é o contexto. Porque quando você vê a sua esposa olhando pra você de uma certa maneira e desviando o olhar, você vê que ela já tá fazendo charme, você já, tipo, é minha esposa, entendeu? Então eu já sei que ela, tipo, tá interessada em, sei lá, ficar junto hoje, namorar, ou Tem sei uma lá, passar tempo. consequência Mas ter um momento mais romântico, que seja. Então, a única coisa que a certeza dentro de um matrimônio, dentro de um namoro, é a certeza da aceitação é maior. Então, na hora que a mulher faz isso, por exemplo, dentro de um casamento, ela ativa o instinto de caça do marido. Perfeito. Drasticamente. Perfeito. Que muitas pessoas falam, mas isso é fazer charminho. Não é fazer charminho, é você usar uma sabedoria matriarcal pra você acender o fogo da fúria do seu homem. Que muitas mulheres ficam reclamando, meu homem tá cansado, não sei o que lá, não tem libido mais, não faz isso, não faz aquilo, blá, 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 não quer fazer mais nada, não me dá atenção. Mas você tá sendo delicada e elegante com ele? Você tá sendo feminina com ele? Ou você tá sendo um general? Porque se você estiver sendo masculina, o que vai acontecer? Ou esse homem vai brigar com você todos os dias, e muitos casamentos terminam por causa disso, por causa de briga. Um homem masculino vai sempre brigar com uma mulher masculina. Ou o pior o casamento continua ele invertendo a polaridade, ficando feminino. Só que o problema é que essa mulher que tá masculinizada na sombra masculina. Ela só tá com os vícios do masculino. Esse homem que tá feminino, invertido, inconsciente, ele tá com a sombra do feminino, não tá com as virtudes. Ele tá só com os vícios. Então esse relacionamento de polaridade invertida é extremamente insatisfatório pros dois. A mulher fica insatisfeita e o homem fica insatisfeito. Sim, sim. Tem mais alguma técnica no casamento que você pode falar pra gente?
Tem uma técnica que eu Uma gosto. paquerinha no casamento, Tem, assim. tem várias, na verdade, né? São É. dezenas Dá e uma dezenas de. pílula pra gente. Dezenas e dezenas e dezenas. Na verdade, no curso tem mais de 100 técnicas que eu ensino. Mas tem uma que eu gosto muito, que chama Operação Post-it. Essa técnica é uma técnica que eu aprendi com a minha esposa até também, porque ela fez Que comigo e bonitinho. é extremamente cativante, tá? Ela fez de uma maneira diferente, mas assim, eu peguei entendendo a mente humana e peguei o que ela fazia e melhorei pra dar mais efeito ainda, tá? Que é o quê? Você pega um bloquinho de post-its Sim. e num dia que você tá muito feliz, que você tá muito alegre, que você tá muito satisfeita com o seu relacionamento, você vai escrever mensagens amorosas em todos os post-its. Você vai fazer um bloquinho de mensagem amorosa pro seu marido ou pra sua esposa também. Um homem pode fazer isso, o marido pode fazer isso também, tá? Mas assim, nós estamos falando da sutil arte de atrair. Sim. Então a técnica é uma técnica matriarcal. Vai pegar um bloquinho de post-it e vai encher inteiro de mensagem amorosa. Aí o que você vai fazer com isso? Você vai pegar cada um daqueles post-its e colocar em um objeto ou num lugar da rotina do seu marido. Então, por exemplo, você vai lá e coloca um post-it no barbeador dele. Aí você vai lá e coloca outro na carteira dele. Aí você vai lá e coloca outra no porta-luvas do carro dele. Bacana. Aí você vai lá e coloca outra na gaveta de cueca dele. Você vai rechear a rotina dele de mensagens amorosas. Como que vai acontecer o cotidiano? Por que que isso é tão oxigenador e revitalizador de matrimônio? Imagina esse homem, ele tá vivendo o dia dele. Aí, de repente, lá ele vai, tipo, se barbear, uma mensagem de amor da esposa dele. Ele fala assim, nossa, que legal. Como ela é fofa, É. né? Aí, beleza. Bom, ele toca o dia dele lá, às vezes ele até manda uma mensagem também, tira uma foto, viu o seu post-it, obrigado, amor, te amo. Aí ele tá indo, tipo, sei lá, no trabalho, não sei o que, parou numa blitz. Aí o policial fala, documento e carteira de motorista. Aí ele vai lá, abre o porta-luvas, uma mensagem de post-it da esposa dele de amor. Ai, que Eu legal. falo assim, nossa, cara, até nessa hora ela... Que fofo, Que né? fofa, Que entendeu? fofo, é. Aí beleza, ele resolve lá o problema, mas aquilo fica, ele vai entrando, entendeu? Até o homem que é mais devagar vai entender, né? Todos. Fofo. E isso, por que é tão poderoso isso? Porque essa delicadeza, você percebe como essa técnica é delicada? Sim. É uma técnica extremamente delicada. É adorável, É né? adorável, é elegante, delicada, adorável, doce, graciosa. Faz com que ela vá criando uma imagem de doçura na cabeça desse homem com relação a ela. Isso vai fazer com que ele provavelmente trate ela extremamente bem, com extremo respeito, quando encontrar com ela. Sim. Porque ela tá o tempo todo. E detalhe, o esforço dela foi inicial. Ela fez os 50 post-its, distribuiu e foi ver a vida dela. Enfim, é. Aí ele vai passando uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ele ainda tá descobrindo post-it. Faz ele ter vontade de voltar pra ela, né? Ele fica com vontade de voltar por causa da doçura dela, que ela já fez em uma vez, numa Sim. tacada só. E ele tá descobrindo ainda o 50º post-it 4 semanas depois. Ela ainda está colhendo os efeitos daquela ação que ela fez há um mês atrás, tipo 4, 5, 6, 8 semanas. Eu já vi o marido encontrar post-it 3 meses depois que a mulher fez. Que legal. E os homens, eles ficam encantados com isso, porque esse tipo de delicadeza não existe no mundo dos homens. Sim. Não existe. Esse tipo de delicadeza chega um pouco perto, por exemplo, quando a mãe trata o filho, quando ele é pequeno. Mas é diferente. E tem uma dedicação, é diferente de você dar um presente, que você vai lá, paga e entrega, né? Você pensou, você se dedicou, né? Aquilo perdurou, esse presentinho, né? Muito legal, muito, muito legal. Ele perdura e a pessoa, todo ser humano consegue, claro, com empatia, né? Estamos falando de cônjuges em matrimônio, casados, um casal aqui. Ele consegue sentir a sutileza do amor dela. Sim. Ele consegue sentir que ela se preocupa com ele de verdade. E isso vai amolecendo o coração dele com ela. São sopros de cuidado, né? São sopros de cuidado, são sopros de amor, onde ele se sente altamente respeitado e altamente admirado. Valorizado. Né? Valorizado. Admiração, Ju, é a motivação primordial da alma masculina.
E como que a mulher pode expressar essa admiração? Porque a gente vê que tem mulheres que têm essa dificuldade, né? Como que ela pode expressar, Lucas? Ó, a gente tá falando aqui dessa técnica da operação post-it, que é extremamente elegante, Sim, doce, delicado. É sempre nas características matriarcais, tá? E as 4 principais são a graciosidade, a elegância, a delicadeza e a gestão de recursos para o belo, tá? sim. É gerar o belo na vida. Então, sempre que ela atuar usando essas 4 características, e aí disso vão vir as ações ancestralmente femininas, que é cuidar, que é nutrir, que é auxiliar, que é aconselhar. Todas essas características, essas ações, elas vêm dessas 4 virtudes principais, que é a graciosidade, a elegância, a delicadeza e a gestão de recursos para o belo. Então, quando ela estiver agindo embasada nessas virtudes, ele vai se sentir admirado. Sim. Ele vai se sentir admirado. Porque o mundo dos homens não usa de delicadeza, o mundo dos homens não usa de elegância, o mundo dos homens não usa de graciosidade e o mundo dos homens não foca no belo. O mundo dos Perfeito. homens foca em resultado e ser vencedor e derrotar seus inimigos. É uma batalha contínua. E muitas vezes tem muitos homens que confundem isso porque eles estão no mundo lá batalhando, o tempo todo sentindo que estão tentando enfiar a faca nas costas dele, dar rasteira e tudo mais. E quando ele chega dentro de casa, ele ainda tá armado e a esposa tá armada porque ele tá armado e aí vira uma segunda guerra nuclear. Sim, por isso que eu dei esse exemplo, porque ela precisa se lapidar, ela tem essa consciência e ela precisa começar a se lapidar, Sim. né? E às vezes dói essa lapidação, porque parece que ela tá querendo ser fofa de forma forçada e ela não é fofa no ponto de vista dela, mas a mulher ela é fofa. Se ela É a tiver, essência da mulher, né? se ela tiver conectada com a feminilidade dela, ela vai gostar e querer ser fofa. Tá. É que muitas vezes a gente vê uma mulher fala assim: "Ah, eu não consigo ser essa mulher delicada, fofinha, não sei o que lá, blá, 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 blá." Até o jeito dela falar já é Sim. masculinizado, embrutecido. Porque o que que é um embrutecimento? E às vezes elas verbalizam, eu estou masculina, né? E aí, muito porque às vezes ela precisa se sustentar, ela precisa prover para a família, ela Sim. precisa trabalhar, ela não pode ser sensível e delicada no trabalho, porque senão ela vai ser engolida. Esse comportamento feminino é um comportamento para ambientes seguros. Por exemplo, o lar. O lar, idealmente, tem que ser um ambiente seguro. Então, quando a gente está falando de relações afetivas, familiares no lar, o ideal é que a mulher saiba que ali ela tem que usar energia predominantemente feminina. Se ela usar a energia predominante feminina, ela vai ser extremamente cativante para todos os homens que habitam aquele ambiente. Não é só para o marido. Isso é para o filho também. E isso é para o tio. Isso é para o pai. Isso é para o avô. Isso é para todos os homens. A matriarca, ela tem um altíssimo nível de influência com todos os homens que vivem na vida dela. E não só ela tem um altíssimo nível de influência com todos os homens na vida dela, por causa do magnetismo feminino dela, tipo, quando ela tá no ambiente, os homens se portam de um jeito. Verdade. Eles mudam a postura. Muito mais respeitosos, muito mais conscientes, muito mais cautelosos, respeitando o espaço daquela matriarca. Aquela matriarca, na verdade, ela entra como se ela fosse uma rainha naquele ambiente. Tipo, tem um ar de nobreza na Sim. matriarca. Quando ela sai, aí os homens muitos se chafurdam na baixaria e na porcaria, na bagunça, tá? Mas quando ela está presente, o padrão comportamental tende à nobreza. Tende à nobreza. Perfeito. Isso para todos os homens. E as mulheres, quando elas veem o nível de influência que a matriarca tem e a nobreza e dignidade que ela influencia ao redor dela com homens que a maioria vê como machos incontroláveis, Uhum. elas falam assim, cara, como que você consegue fazer isso? Se aproxima para ter exemplo. É um negócio assim, eu não sabia nem que isso existia. A matriarca ela é tão admirável para as outras mulheres que assim, a mulher que é muito imatura, ela simplesmente vai invejar a matriarca. Para a matriarca isso não muda nada. A vida da matriarca já é meio paradisíaca. Então, para aquela mulher que já passou um pouquinho da imaturidade e ela já quer se tornar uma mulher melhor, a matriarca é altamente inspiracional. Então ela vai ficar fascinada com a matriarca. Ela vai falar assim, cara, essa minha amiga, ou essa minha prima, ou essa minha irmã, ou essa minha tia, minha avó, né, ou a minha filha, ela tem comportamentos que
são exemplares. Um exemplo a ser seguido. É um exemplo a ser seguido. Ela pode não conseguir nem verbalizar isso, mas o comportamento dela vai ser de admiração, de fascínio, de modelagem e de mimetização. Perfeito. Porque é exatamente isso. A atenção que essas outras mulheres prestam em você é pelo nível de feminilidade que a mulher tem. Quando ela tem um altíssimo nível de feminilidade, ela influencia drasticamente os homens ao redor, e é isso, esse tipo que elas veem como poder, na verdade. Não é poder, é a qualidade de nobreza que a matriarca tem. E ela não exige, ela exige que seja tratada daquela forma e nunca menos do que aquilo. As outras mulheres, elas não entendem ainda como a matriarca faz aquilo, então isso fascina elas por causa do próprio mistério. Então a gente está vendo aqui a própria energia do mistério com mulheres também funcionando. Sim. Mas nesse caso, por causa do resultado que a matriarca tem na interação com a mente masculina. Sim. Tudo isso é a base ancestral da sutil arte de atrair. Então a gente está falando de algo que é muito mais amplo do que um conjunto de técnicas de atração. Sim. Mas dá para aplicar para atração, para atrair um pretendente, ter sucesso no flerte, no cotejo? Dá. Mas é muito mais do que isso. Mas é só estudar e se lapidar que chega no resultado, Com né? certeza. E aí trocou o olhar, tal, começou a conversar. A conversa rolou, né? Então eu vou tentar fazer um link sempre da mulher casada com a mulher solteira, tá? Que momento que ele pode tocar nela? Porque a gente vê que muita paquera começa a ficar ansioso, de repente a pessoa, um tá segurando no outro. E isso não é muito legal do nada, no primeiro contato. Ah, então, Sim. né? Então, que momento que isso pode acontecer? A mulher pode tocar no homem? Como que funciona essa técnica, vamos falar assim? Ótima pergunta, ótima pergunta. Tem outras sequências de técnicas que eu ensino e uma delas é o do toque, tá? Vamos falar primeiro da solteira. A mulher solteira, ela tá no comando do processo de cortejo de flerte, ela tá atraindo esse pretendente, correto? Sim. Vamos dizer que esse homem abordou ela e iniciou uma conversa. Vamos dizer que essa conversa tá indo para direções que ela gosta, que agrada a ela. Uhum. Ela fala assim, nossa, esse homem é bem interessante, a gente tem valores. Ela começou a praticar o vestibular dos 4 pilares, que é uma outra temática que eu ensino. Tá batendo os pilares ali, tá alinhado, tô gostando do que eu tô vendo, tá? Eu acho que seria bom dar um passinho a mais. Não é para dar um passão. Tem muitas mulheres que erram. Não é da liberdade. Não é da liberdade. O que ela vai fazer? Bom, sentir que esse homem é um pretendente, eu quero aproximar ele um pouquinho mais. Eu quero que ele sinta que ele tá tendo um pequeno sucesso de conquista de território. A matriarca entende que os homens são movidos à conquista de território, tá? Ela chega e ela pode tocar no antebraço dele. Ela pode dar esse primeiro passo. Ela deve dar. Não é no bíceps, é no antebraço, tá? Então, na hora que ela toca no antebraço desse homem, levemente, com delicadeza, com sutileza. Às vezes, para comunicar algo, para falar algo, ela pode, nesse flerte onde eles estão conversando, ela pode ali tocar no antebraço desse homem. No momento que ela toca no antebraço desse homem, ela deu liberdade de toque no ambiente do seu corpo neutro como antebraço. Perfeito. Tá? Essa conversa progredindo é altamente provável. Isso já são centenas de relatos de alunas minhas que fizeram essas técnicas, tá? Elas chegaram e falaram assim, Lucas, é impressionante, porque eu fiz o olhar amigo, eu fiz o cabelo, eu fiz o toque no antebraço, e aí aconteceu exatamente isso que eu vou explicar agora. Quando uma mulher faz o toque no antebraço, é muito provável que o homem fale assim, legal, ela tá interessada em mim. Isso é inconsciente no homem, tá? Ele não racionaliza isso. Ele simplesmente sente que ela está mais próxima dele. Vai no automático, né? É no automático, isso é instinto. É instinto. Ele provavelmente, qualquer movimentação no ambiente que os dois fizerem, vamos dizer que os dois estão conversando agora. Uhum. Tá tipo um pré-casal. É tipo aquela pessoa que todo mundo ao redor sabe que os dois estão flertando. Então, tipo, ninguém interfere. Ninguém interfere porque os dois estão flertando. Isso é muito claro. Sim.
né? Na vida de solteiros. Se você tá numa festa, você tá conversando com um cara e dá pra ver claramente que tá tendo um flerte, Ninguém chega suas amigas não nele, chegam, a não ser que você chame e peça socorro, e os amigos do cara também não Vão interagem. Eles respeitar ela. deixam o casal interagir. Verdade. Deixa o casal interagir. Então, esse é um momento muito claro que existe uma leitura social desse momento também, onde as outras pessoas não fazem intervenção. Elas deixam esse espaço pro casal. Tá. Isso é muito claro e muito nítido, tá? Nesse momento, quando esse pré-casal se movimenta no ambiente, é altamente provável que esse homem vá ser recíproco no toque que ela já liberou. Esse toque normalmente vai acontecer em um desses dois pontos. Ou na nuca dela, tá? Ou na nuca dela, ou na lombar dela. Com o mesmo nível de intensidade que ela fez o toque. Verdade. Tá? E aí, as minhas alunas já falaram assim, eu não acredito, fazia tipo 10 anos que um homem não colocava a mão na minha lombar. Eu fiz essa técnica e tipo, aconteceu na mesma noite. E eu fiz totalmente descrente. Eu falei assim, vamos fazer esse negócio que o Lucas falou aí? Vou testar. Eu já sei que não vai dar certo, mas eu vou fazer mesmo assim. Aí ela fez e deu certo. Aí depois ela ficou em choque. Depois eu achei que eu vou falar assim, Lucas, pelo amor de Deus, como que pode o negócio? É porque é instintivo. Tudo que é instintivo é previsível, né? Então o que vai acontecer ali é que ele, como homem, como macho, na verdade, é o instinto do macho, ele vai projetar uma energia de território sobre aquela fêmea e ele vai colocar símbolos de proteção sobre ela. Tá. O toque físico na nuca ou na lombar tá dizendo para os outros homens não interagirem com ela. Sim. Ao mesmo tempo que tá passando para ela uma impressão, assim como quando ela fez ele olhar pro rosto e ele sentiu bem-estar, porque o rosto feminino gera bem-estar nos homens, quando ele toca ela na lombar ou na nuca, a mulher sente bem-estar. Sim. Ela se sente segura e protegida. É exatamente a mesma coisa que aconteceu antes, quando você fez ele olhar pro seu rosto, ele sentiu bem-estar. Nesse momento do flerte, quando você deu a liberdade do toque e ele foi recíproco, na mesma intensidade, tocou na sua lombar ou na sua nuca, num movimento de flerte ali, no cortejo dos solteiros, você sente o mesmo bem-estar que ele sentiu quando ele estava olhando pra você. Tá uma situação recíproca, né? Tá. É saldo, é o tempo todo. É ping-pong, né? Reciprocidade afetiva o tempo inteiro, é ping-pong. Uhum. A reciprocidade afetiva começa desde do dia zero. Tá. E tem que ser até o dia último. Perfeito. Até a morte do cônjuge, você tem que ser recíproco afetivamente. Senão desanda o relacionamento. Então, eu tô falando isso só pra gente notar como aquele saldo que gerou bem-estar dentro dele, ele tá saudando nesse momento. Na hora que ele projeta uma energia de segurança e proteção em cima dela, e ele meio que fala assim, ela tá comigo hoje. Tá. Tipo, não aconteceu nada ainda, vocês estão Sim. conversando. E vocês estão andando nesse ambiente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, na solteira, quando ela tá interagindo e flertando com esse homem, conversando com ele, se ela estiver gostando e ela quiser dar um próximo passo, ela toca no antebraço desse homem. Tá? E o teste de que funcionou, de que ele tá interessado em você, é que a resposta recíproca de que ele toca na sua lombar ou na sua nuca quando vocês forem se locomover no ambiente. Por quê? Porque quando vocês forem locomover no ambiente, você vai voltar a se movimentar. Você vai voltar a se movimentar, você vai chamar atenção. Sim. Só que você vai chamar atenção agora com a mão dele na sua lombar. Ou na sua nuca. Sim. Então, os homens que verem você se movimentar e estiverem interessados em você romanticamente, eles vão falar assim, ela tem dono. E de uma maneira recíproca, isso gera bem-estar nas mulheres. Sim. Elas tipo falam assim, tô me sentindo bem. Tô protegida, Tô né? protegida, Tô com alguém, Ele tá interessado em mim, É. tá rolando um clima, tá legal. Isso aqui tá muito gostoso, tá? Com relação a um casal, essa liberdade de toque, ela já é meio uma premissa, né? Principalmente porque é um casal, porque já tem intimidade, mas é importante a gente notar, principalmente, o humor do cônjuge. Porque tem muitas pessoas que, eu sou casal, então o corpo da minha mulher é meu, o corpo do meu homem é meu. Não, peraí. Mas tá na Bíblia. Não, tá na Bíblia, mas se for, tem que ser consensual. Tá escrito lá também que se não for consensual, na verdade vocês podem praticar o retiro, a castidade, se for consensual entre os dois no matrimônio. Sim. Sim, vocês dois são um,
o corpo da tua mulher é seu, o corpo do teu marido é seu? Sim, só que se os dois não estiverem consensuais, tem que respeitar esse humor. Mesmo porque a castidade, quando ela é feita consensualmente no matrimônio, ela é abençoada por Deus. Tá? Então, se os dois chegam e falam assim, a gente tá num momento difícil, de turbulência, vamos praticar a castidade? Vamos se recolher, né? Vamos se recolher? Porque não tá legal, tem muita coisa acontecendo e a gente não tá legal, então Vamos repensar. vamos dar uma separadinha e vamos, tipo, estamos casados, somos um casal, vamos fazer dar certo, mas vamos tirar a energia da intimidade sexual pra gente conseguir ver as coisas com mais clareza? Sim, quando é consensual, isso é abençoado por Deus. Tá lá, isso tá texto bíblico. Dentro de um matrimônio, então, é importante entender que a intenção consensual, ela é sine qua non do matrimônio. Por isso que eu falo, e tem muita gente que acha isso polêmico, mas é uma pura verdade, a mulher, o homem também, tá? Mas a mulher, normalmente, quando tem um comportamento de querer dar carinho a hora que ela quer, isso é egoísmo. Por quê? Concordo. Quem é que disse que ele queria receber afeto naquela hora? O cara tá lá trabalhando, às vezes tá no meio de uma reunião, ela passa no escritório e quer tascar um beijo nele. Você fala, cara, você tá me constrangendo no meio dos meus aí. pares. Bom, tem gente que tem gente que não tem, né? Então, mesmo quando você tá falando de um casal em matrimônio, casado, é muito importante você se importar com o humor do seu cônjuge. Sim, faz sentido, total sentido. Se eu tô casado com a minha esposa e eu não ligo pra como ela tá se sentindo, qual é o humor dela, qual que é a minha responsabilidade afetiva como marido? Eu não tô nem aí pra ela. Na verdade, eu tô querendo satisfazer as minhas necessidades. Mesma coisa se ela fizer isso também. Se ela quiser fazer coisas, independente de como eu esteja, se me faz bem ou mal em determinado momento, isso é uma responsabilidade afetiva também. Não tá nem aí pra mim, ela só tá pensando nela. Então, afeto tem que ser consensual, senão é violência. Sim. Isso significa que a pessoa que é melosa é violenta. Por isso que quem é meloso termina sozinho. Carinho é diferente de melosidade. Ser meloso é eu tenho que dar afeto quando eu quero. Ser carinhoso é eu dou afeto quando o outro está disponível a recebê-lo. É totalmente diferente uma coisa da outra. Um é poder de persuasão, né? Esse aqui é sedução, é tentativa Sedução. de manipulação. E dentro de um casamento, de um matrimônio, de um casal, É muito ruim. a gente já se torna meio imune à sedução. Sim. Esse, na verdade, é um dos grandes problemas do matrimônio, é tipo a chama da paixão apagar. Sim. Então, quando você tenta ser afetivo, quando seu marido ou sua esposa não quer, isso vai gerar um rebote. Se a pessoa fala, não quero agora. Dá um ranço, né? Dá ranço. Aí você tem uma ressaca dentro do Sim. relacionamento. Na verdade, se você já tinha um desalinhamento, às vezes nem era entre os dois, mas no momento que você tenta forçar um afeto, você pratica violência. Praticou uma violência, quebrou um dos princípios relacionais. Pra ter relacionamento, é verdade, respeito e diálogo. Quando eu pratico a violência, eu quebrei o respeito. Eu desrespeitei totalmente o meu cônjuge. Então eu falo assim, ó, até onde eu sou casado ou casada? Se eu desrespeito meu marido ou minha esposa o tempo todo porque eu quero impor as minhas necessidades ao meu parceiro ou minha parceira, até onde eu respeito esse casamento? É um território invadido, né? É um território invadido e eu, na verdade, tô vendo isso só como essa pessoa é um fornecedor de serviços. Faz sentido. É um fornecedor de serviços afetivos ou serviços íntimos sexuais. Porque eu quero o que eu quero quando eu quero. Isso não é matrimônio. Eu dou quando eu quero, né? Dou afeto quando eu quero. Né? Dou afeto quando eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, independente se ele quer ou ela quer ou não. Perfeito. Não, peraí, isso não é relacionar. Isso não é relacionar. Você tá se relacionando com você só. Você olhou no espelho e falou assim, hoje eu vou dar afeto ou hoje eu vou tratar meu marido com violência e vai lá e faz o que você quer. Você não interage, você não se relaciona. Ou a sua esposa. Perfeito. Relacionar é compartilhar. Tudo. Humor, compartilhar momentos difíceis, compartilhar momentos felizes, compartilhar dificuldades materiais, compartilhar momentos de bonança material, de abundância. É compartilhar tudo. É exatamente por isso que o matrimônio é um vínculo afetivo superior a outros tipos de vínculos relacionais,
Porque você tem uma certeza de que teu cônjuge vai estar com você independente do que aconteça. É incondicional. Não tem condições. Verdade. Então, quando você tá lá se relacionando com seu marido ou com a sua esposa, e você tá afim de dar afeto, ou de ter uma intimidade, ou de ter mais um momento de romance, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e você tem que convencer a outra parte. Convencer vem de convinte, do latim, que é vencer junto. Convencer, então, é vencer junto com meu marido ou com minha esposa. Se você não convencer, você não vai ter. Você vai tentar seduzir. Aí é uma força manipulativa. Verdade. Por isso que uma das coisas mais danosas que tem, por exemplo, no matrimônio, é qualquer um dos dois, normalmente quem tem menos libido, fazer greve de sexo. Não funciona. Eu tô tentando usar algo que deveria ser uma expressão da intimidade do casal, da afetividade do casal, pra manipular o outro a fazer o que eu quero. Eu tô corrompendo todos os princípios matrimoniais de parceria. Sim. Nesse momento, tá tendo turbulência? Tá, então vai dialogar. Sim. Não vai usar uma coisa que deveria ser sacralizada pra você forçar o seu cônjuge a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Conversar. Tem que dialogar. E a sutil arte de atrair funciona no casamento também. Sim. Perfeito. Porque, principalmente a mulher, ela vai trazer elegância e vai trazer delicadeza. Cara, ela vai amolecer o coração desse homem. Sim. E aí, voltando para aquele casal que tá circulando, já ganhou carinho um do outro. Pode beijar ou não pode beijar? A pergunta que nunca quer calar. Pode beijar ou não pode beijar? Ó, enquanto não tiver feito o vestibular dos 4 pilares, que é esse método que depois a gente pode abordar mais sobre ele em outros episódios, mais detalhadamente, que é o que é o vestibular dos 4 pilares em síntese? Vários quesitos racionais que eu sei que essa pessoa é compatível comigo como casal. Se eu fosse um casal com essa pessoa, tem uma alta probabilidade de dar certo. E isso é racional. Isso não é emocional, é racional. Requer alguns encontros. Né? Requer alguns encontros. Ou seja, no primeiro encontro, beijar, a não ser que seja uma pessoa que seja seu amigo há muito tempo, que você já conhece, tipo, as profundidades da pessoa por algum motivo, que eu também não acredito muito em amizade entre homem e mulher, tá? Mas, que eu nunca vi, exceto em ex-casais. Se for esse caso, você conhece essa pessoa há muito tempo, é uma pessoa que estava numa convivência, ou você conhece porque estava num relacionamento e você também estava, e vocês conviviam, e agora os dois estão solteiros, estão separados e se interessaram um pelo outro, mas se conhecem bastante porque conviviam, de certa maneira. Essa é, tipo, uma das poucas exceções onde... Mas nesse momento de paquera, a amizade pode rolar o beijo e pode rolar a intimidade? Eu não assim? recomendo. Não, eu não recomendo. Mesmo porque Perfeito. tem que fazer o vestibular dos 4 pilares. Porque pode ser que seja um amigo. Vamos dizer que seja um amigo de uma roda de colegas que você sempre conviveu. Você tem um hábito em comum lá, que vocês fazem juntos, e essa pessoa sempre esteve presente nesse grupo de amigos e nunca teve flerte, nunca teve nada, foi um conhecido. Naquele dia deu um match. Naquele dia, por algum motivo, as coisas se alinharam e, tipo, vocês viram um ou outro de maneira diferente. Tá. Viu o outro de maneira diferente? Peraí, então tenho que fazer o vestibular dos 4 pilares. Pra ver se esse cara, se essa mulher é compatível comigo ou não. Enquanto não fizer o vestibular, eu não posso permitir intimidade. E não tem nada mais íntimo, fisicamente falando, do que o beijo. Então, você tem que retardar o beijo até você ter certeza que a pessoa passa em todos os quesitos do vestibular do 4 pilares. Por quê? Porque beijou, emocionou. Beijou, emocionou. Verdade. No momento que beijou, tanto o homem quanto a mulher vai emocionar. E aí O homem também emociona. emociona de uma maneira diferente, Sim. mas emociona, tá? Beijou, emocionou, não vou conseguir fazer a análise racional dos outros critérios. Tipo, passa com o cuia com os outros critérios. Quero pegar ele, quero pegar ela, entendeu? Uhum. Então vira 2 bichos. Sim. Virou 2 bichos aí, não é mais ser humano. Aí você não tá colocando mais em pauta se aquilo vai dar certo ou não. Uhum. E aí a gente chega num enigma muito grande. Na verdade, não é um enigma, mas é um paradoxo. Que é o quê? Se a intimidade é realizada, seja beijo, seja cama, né, no começo, sem fazer o vestibular,
vai acontecer um problema muito grave, que é o seguinte. A alma feminina, a mulher, quando ela tá no feminino, ela é movida por afeto. Ela é motivada por afeto. E aí o que acontece na cabeça, na mente da mulher é o seguinte. Se eu der afeto pra ele, já que eu quero afeto, eu vou dar afeto pra receber afeto. Só que o homem, ele não quer afeto. Quem é que disse que os homens querem afeto? O homem feminino quer... Alguma mulher inventou isso em algum momento. O homem feminino quer afeto, tá? Tá. Tem várias vezes que eu explico isso, aí vem um monte de homem embaixo falando assim, não, eu gosto de afeto, eu gosto de afeto, eu gosto de afeto. Na verdade, ele tá se mostrando o que ele é. Ele tá mostrando que a masculinidade dele ali não é tão forte. O homem que é masculino, ele não pode ser afetivo. Ele não pode, não tem permissão. Imagina um cara que tá no ringue. Vamos ser sensíveis. Não bate aqui no meu queixo, porque senão pode ficar um hematoma. Uhum. Não existe isso no mundo dos homens. Eu gosto dessa analogia do ringue, porque a vida masculina é muito similar a isso. Sim. O homem não tem o luxo de ser afetivo. Ele não tem esse luxo. Ele só tem o luxo de ser afetivo dentro de um ambiente seguro. E isso ele vai ser com a parceira de vida dele. E ele só que ele não sabe direito como ser afetivo. Então, muitas vezes ele recebe afeto no começo e ele não consegue devolver. Tá. Mas o homem é movido à conquista. Fortemente. Isso é uma linguagem primitiva masculina. Então, antes do relacionamento amadurecer, nós temos a mulher que é movida a afeto, e é da natureza feminina esse afeto, e você tem o homem que é movido à conquista. Tá? Sim. Se ela der mais afeto do que ele fez por merecer, ele desengaja, ele perde o interesse. Pode ter feito tudo certo na Sutil Arte de Atrair. Pode ter fascinado o cara. Vai tudo pro ralo. Né? Ralo. Se você der mais afeto pra ele do que ele teve atitudes para merecer... E nesse primeiro momento, ela tem que administrar isso também. Como que ela administra isso nesse momento de paquera? Tem que administrar isso o tempo inteiro. Ela tem que olhar o homem que ela tá se relacionando e não com o checklist mental dela. Ela não tem que ficar comparando. Ele tem esse quesito. Ele tem esse. Ele tem esse quesito que eu sempre quis. Ele tem esse quesito que eu sempre quis. Essa mulher que faz isso, ela tá fadada a fracassar. Tá. Ela tem que rasgar o checklist e ela tem que olhar o homem do jeito que ele é, na frente dela. Ela não sabe como esse homem é ainda. Ela tem que observar o homem nas atitudes, ela tem que ficar presente. Ela ficando presente, ela vai olhar as atitudes dele e vai falar assim, ele tá demonstrando interesse, ele tá sendo cavalheiro, ele tá sendo respeitoso, vou ser recíproca. Tá. E aí ela vai ser recíproca até onde? Até o nível de investimento e de cavalheirismo que ele investiu. Ela tem que ir até esse nível. Porque se ela começar a dar mais afeto do que ele fez por merecer, eu falo assim, cara, por que ela tá me dando mais afeto do que eu fiz? Tipo, ou ela é carente, ou ela tá tentando me manipular pra entrar num relacionamento, ou ela faz isso com todos os homens. Tipo, dessas três, eu não quero nenhuma delas. Perfeito. E aí o que acontece? Ele toma a quarta opção, que é, não quero mais. Perfeito. E aí a gente saindo desse ambiente físico e indo para o ambiente virtual, que hoje é muito presente, né? As pessoas procuram muito e também não só a história de aplicativos hoje em dia. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não têm a coragem de flertar, né, pessoalmente, e fica usando os artifícios lá de curtir, de... Como ela pode ter a certeza que ele tá sendo recíproco a essa paquera dela, porque ele curtir lá não significa nada, ele tá passando e ele só tá com o dedo mole, né? Não é? Apertando o coraçãozinho. Exato. Como que a pessoa pode administrar esse ambiente hoje que é presente no cotidiano de todo mundo, né? Então, é não inflar uma ação que é mínima, tá? Ele deu like na minha foto. E deu like na sua foto, só. Fim. Ele te mandou uma mensagem? Não. Uhum. Ele te chamou pra conversar? Não. Ele te chamou pra sair? Não. Então, mas será que ele tá interessado? Porque ele deu like em 10 fotos minhas. Ele te chamou pra sair? Não. Então não. Sim. Mas como é que você sabe que ele não tá interessado? Porque se ele tivesse, ele teria chamado. Perfeito. A mente masculina é assim. Tá. As mulheres, elas tentam complicar uma coisa que é simples. Tá? Por exemplo.
Será que esse homem tá interessado em mim? Por que você tá perguntando isso? Ah, porque ele deu like nessa foto, nessa foto, nessa foto, nessa foto. Eu falo assim, ele disse isso pra você? Não, nunca falei com ele. Ah, ele nunca te chamou? Não, ele nunca me chamou. Você nunca falou com ele? Não falou, então não tá Ele interessado. curte todas as minhas fotos. Ele curte todas as suas fotos. Ele gosta das suas fotos. É isso que ele tá dizendo. Ele gosta das suas fotos, da sua capacidade de tirar fotos. Isso é fotogênica pra ele. É isso que ele tá dizendo. Porque se ele tivesse interesse real em conhecer você como mulher, ele teria te chamado, conversado e provavelmente chamado pra sair. Uhum. Essa iniciativa um homem masculino teria. Porque quando um homem quer uma coisa, ele vai atrás. Sim. Ele não fica, será? A prova disso é a própria uso da técnica do Stewart da traíra, do olhar ambíguo, do mexer dos cabelos. Quando você tá num ambiente físico com um homem e você faz isso, você vai ver que um homem masculino, ele toma uma atitude. Ele vai abordar a mulher. E como que ela pode agir nesse ambiente se ela tem um interesse em determinada pessoa, por exemplo? Tem que sempre seguir o mesmo princípio da reciprocidade afetiva. Tá. Tá? Então, no momento que ele curtiu uma foto, ela pode também curtir uma foto. Tá. Ela pode ir no limite do que ele fez, mesmo que seja mínimo. Tá? Se ele curtiu algumas fotos, ela pode ir lá e curtir algumas fotos. Só que essa é uma dança milimétrica no digital que é muito chato, é desgastante. Por isso que eu não recomendo. A grande maioria das pessoas acaba encontrando pessoas hoje pretendentes fora do digital. Sim. Tá? O digital é só uma extensão da vida real. Mas você tem que encontrar a pessoa na vida real. O digital é um personagem. E eu falo para as minhas alunas, quando você tá puramente no digital, principalmente com homens que estão distantes de você tá em total desvantagem. Porque ele consegue construir um personagem que ele quiser. Muito vulnerável, né? Ele consegue montar a história que ele quiser e você não consegue checar nada. E a gente vê mulheres que atravessam o oceano, né, pro encontro. Aí o cara fala assim, vem aqui, sei lá, pra Itália, porque eu tô aqui te esperando e a gente vai morar numa mansão na Costa Amalfitana, aqui na Sicília, e sei vinícola. lá, na vinícola, e nós vamos ter 3 bambinos lindos, entendeu? Ele tá falando que ela quer ouvir. E ela vai. Ela vai, porque ela quer acreditar que aquilo é verdade. Só que 99,9% das vezes não é. Por quê? Porque o homem que faz isso, o homem que casa, que tem 3 filhos, que compra uma mansão, que é provedor lá na Costa Amalfitana, ele não fala que vai fazer, ele faz. Sim. Ele não fala isso ainda mais no primeiro encontro, no segundo encontro, no primeiro mês, sem nunca ter visto essa mulher. Você fala, cara, eu vou investir quantidades maciças de recurso numa mulher que eu não conheço? Sim. Um homem coerente, um homem masculino, um homem lógico, ele nunca vai falar isso. Isso significa que se ele está falando é porque ele não é um homem maduro. Sim. Um patriarca, ele é cauteloso. Ele é muito cauteloso. Porque ele sabe o nível de poder de masculinidade que ele tem. Então isso significa que ele tá, ao mesmo tempo que ele sabe que ela tá analisando ele tá analisando ela. E tudo bem, é isso mesmo que tem que acontecer. Porque se a gente tá falando de matrimônio, tá, eu vou casar com essa mulher, eu vou casar com esse homem, você tem que analisar muito bem. Sim. Se as pessoas falam, ai, nossa, mas achar um parceiro é isso, analisar, psicoanalisar e tudo mais. Se você quiser casar com um psicopata, sociopata, narcisista, megalomaníaco, você não analisa. E aí você vai por instinto. Porque essa pessoa, esse Pisa tipo... na calçada e casa com o primeiro. Casa com o primeiro, entendeu? Por quê? Porque esses tipos de doentes mentais, psiquiátricos, eles são extremamente carismáticos. Sim. São extremamente carismáticos. Então, se você não faz esse processo da sutil arte de atrair, que é sutil, tá? Porque o macho caçador, o cara que quer pavonear, ele não quer a mulher que é sutil, elegante, discreta. Ele quer aquela mulher que é troféu. Sim. É aquela mulher que... Pra exibir, né? Pra exibir. Pra mostrar pros outros homens lá a mulher que ele tem. Depois descarta, né? Essa mulher aqui, ele deixa ali do lado como um troféu na estante dele, mas ele vai buscar outras. É. Entendeu? E isso, de certa maneira, quem se predispôs a foi ela. Porque ela se objetificou como uma conquista para ele. Ela não quis mostrar o valor que ela tem como mulher. Tá. Ela mostrou atributos que ela tem como mulher, como fêmea, e atraiu ele por isso. E não pelas qualidades femininas que ela tem, que é graciosidade, elegância e delicadeza. Perfeito. Tá atraindo ele por causa das formas físicas do corpo dela. E aí o que você vai atrair são homens num nível de maturidade extremamente baixos que não têm domínio sobre a sua visão.
Se você atrair um homem pela sua forma física, e eu, de verdade, eu acredito em liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade individual para fazer o que elas quiserem e aprenderem com seus erros. Arque com as consequências das suas decisões, tá? No momento que a pessoa escolhe usar um determinado tipo de roupa, sabendo que os homens são visuais, e ela atrai um certo tipo de homem por causa do visual que ela usou. Ela usou uma isca visual, claramente. Ela sabe disso. Se vestiu para matar. Saiu lá para atrair a atenção masculina pro corpo dela. Não reclame depois que ele vai te tratar como um corpo. Perfeito. Não foi por isso que você atraiu ele? Você não atraiu ele sendo um corpo? Ele vai te tratar como um corpo. Ele não vai te tratar como uma mulher, como um ser humano. Ele não estava buscando um ser humano, uma mulher. Na verdade, o homem que estava buscando uma mulher ou um ser humano para interagir, ele, quando viu você, ele não se interessou. Verdade. Porque ele estava buscando graciosidade, elegância, delicadeza. Verdade, perfeito. E tem um limite para esse flerte virtual? Saiu do encontro, trocaram o telefone, né? Tem que ter a reciprocidade, porque a mulher tem a ansiedade de ficar disponível, ficar respondendo ali, né? Qual é o limite para isso findar de uma forma bacana? Limite em que sentido? O que significa limite? Da disponibilidade, né? Porque você vê que a mulher tem a tendência de ficar disponível e o homem, como ainda tá caçando porque ele não conseguiu nada, ele fica ali em cima controlando. Uhum. Essa sutil arte de atrair vai até onde? O ponto principal aqui, ó. Ela tá interagindo com um pretendente que ela acha interessante. Ok. Ele também acha ela interessante. Os dois estão engajados em ambos, tá? Ela, para manter a feminilidade dela, ela precisa priorizar primeiro Deus, segundo ela, terceiro os outros. Esse homem entra no terceiro grupo, que são os outros. Se ela, por exemplo, é mãe, esse homem nem vem em terceiro. Primeiro vem o filho, porque esse homem não é nada dela ainda, era só um pretendente. Então ele pode estar, na melhor das hipóteses, em quarto, em quinto, em sétimo, em 10º lugar. Tá? Só que o grande problema que muitas mulheres, principalmente mulheres mais imaturas, fazem é o quê? No momento que aparece um homem pretendente interessante, baseado no checklist mental dela, ela se deixa levar pela ilusão da princesa, que eu chamo, e ela entra num modo que chama idolatrar ou relacionar. Sim. Ela começa a... Cara, tem que dar certo com esse cara. Não tem que dar certo com esse cara. Você tem que ver se dá pra dar certo com esse cara. Perfeito. Depende das atitudes dele. Mesmo porque o homem tem que ter a iniciativa e tem que ter a liderança de demonstrar que vê valor em você como mulher, que quer te ter como parceiro e que respeita o seu tempo e a sua dignidade. No momento que ele se convence de que você é uma mulher de altíssimo valor, ele vai querer compromisso. Certo. O que a gente vê os homens falando hoje em dia é: por que você não se compromete com nenhuma mulher? Cara, porque eu não acho uma mulher de valor. É óbvio que é o nível de maturidade dele também. Sim. Ele só vê fora o que ele tem dentro. Sim. É um homem de baixo nível de maturidade falando que não tem mulheres de valor porque ele só vê mulheres de baixo nível de maturidade também. Então, o que você tem em um baixo nível de maturidade são homens que não querem se compromissar e mulheres que acham que todos os homens são canalhas, são caçadores, ou são cachorros, ou são frouxos. É a mulher querendo um homem, mas ela tá contra o homem. O homem querendo uma mulher, ele tá contra a mulher, né? Exato. É uma realidade isso, É uma né? realidade. No nível de maturidade mais baixo, de feminilidade, masculinidade, estamos falando de uma mulher feminina, ela está polarizada corretamente, e um homem polarizado corretamente no masculino. Só que o primeiro nível de maturidade, feminino e masculino, ele ainda é extremamente imaturo. É a fêmea e o macho. O macho é caçador, a fêmea, ela é insegura e ela usa a forma física dela para atrair o macho. Tá? Nesse nível aqui, a interação é extremamente atrituosa. Ela não acontece de maneira harmoniosa. Tá. Então, ambos se objetificam e objetificam o parceiro. O homem objetifica a mulher através do corpo, a mulher objetifica o homem através das posses da vida que ele pode proporcionar. Isso é fêmea e macho. Tá. Isso é Faz total. sentido. Por quê? Porque o homem, ele quer admiração, e uma forma de admiração rudimentar, muito primitiva, é o nível de mulher que ele consegue ter intimidade sexual. É a caça sexual. Se a mulher for bonita e altamente desejada, essa mulher, ela é uma caça sexual desejável. Tá? Tá.
essa mulher aqui objetifica o homem como? Se ele for rico, se ele for milionário, se ele tiver os símbolos de status, ele é um homem altamente desejado por várias mulheres, então eu quero esse homem. Mas ela só quer esse homem por causa dos símbolos que ele possui. Esse homem só quer essa mulher por causa dos símbolos que ela possui. Sim. Ambos estão objetificando o outro. Não existe relacionar. Sim. Na verdade, eles estão se relacionando com os símbolos. Sim. É uma pura objetificação. Eu tô fazendo um relacionamento transacional. Tá? Aí o que acontece em muitos relacionamentos imaturos é o homem fala assim, você me dá sexo, e ela fala, e você me dá posses. Sim. E fica nisso. Relacionamento de interesse, né? Totalmente de interesse e objetificado, a fêmea e o macho é assim. Esse relacionamento, a única coisa que dá de resultado é beber. Verdade. Agora não sai mais nada além disso. O próximo nível é o homem adulto e a mulher adulta não neurótica. O que é o homem adulto e a mulher adulta não neurótica? São pessoas muito bem resolvidas do ponto de vista do seu passado e eles não carregam mais bagagem de traumas ou de relacionamentos ou de família ou de infância. O adulto, a mulher adulta e o homem adulto, eles são os primeiros que verdadeiramente, espiritualmente, estão prontos para se relacionar. Porque eles não trazem o julgamento para aquela pessoa, para aquele pretendente que está na frente dele ou dela, do que aconteceu antes. Ele trata aquela pessoa baseado no mérito daquela pessoa. Aí, uma mulher adulta, ela vai conseguir ficar presente e analisar o homem pelas atitudes que ele tem. Sim. O homem vai ficar presente e vai ver quanto recíproca que essa mulher é e quanto de afeto que ela dá baseado no nível de investimento que ele fez. Lembrando que o homem é motivado por conquista. Sim. Então, quanto mais ele investe, mais ele espera que ela seja afetuosa, mas não demais. Sim. Porque no momento que ele conquista uma coisa com facilidade, ele descarta. Tá? Aqui a gente tá falando da matriarca bebê, por exemplo? Aqui não é matriarca bebê ainda. Ainda não. Aqui é a mulher adulta não neurótica. Tá. Essa mulher, o que é a mulher adulta não neurótica, o homem adulto não neurótico? O patriarca bebê é a matriarca bebê. A diferença entre os dois. A mulher adulta não neurótica e o homem adulto não neurótico, eles estão prontos para se relacionar, mas eles não entendem nada da mente do outro. Perfeito. Essa mulher não entende nada dos homens, ela não entende a mente masculina. Ela fala assim, cara, eu tenho interesse, tenho atração por alguns homens, mas assim, cara, não consigo entender por que eles fazem o que eles fazem. O homem, mesma coisa, ele fala assim, cara, eu não tenho nada contra as mulheres, eu quero ter uma esposa, eu quero ter uma família, mas assim, as mulheres são um mistério pra mim. Tipo, eu não consigo decifrar essas mulheres. Tá. Tem umas que são muito loucas, tem umas que são encantadoras, mas assim, às vezes são loucas e encantadoras juntas. Não tem uma fórmula pra aplicar com todas, né? Eu não tenho um mapa. Eu não sei o que é. A matriarca bebê e o patriarca bebê, eles começaram a entender os princípios que operam na psique masculina e feminina. Então, uma matriarca bebê, que essa matriarca, ela entrou no reino da matriarca. Ela sabe que os homens são movidos à conquista. Sim. O que um patriarca tem? Ele sabe que as mulheres são movidas a afeto e que elas tendem a fantasiar algo idealizado que não é a realidade do momento presente. O patriarca sabe disso, a matriarca sabe disso. Assim como o patriarca sabe que a mulher vai tentar idealizar o relacionamento através da ilusão da princesa, tentando acelerar o processo de comprometimento entre os dois, para tipo que o checklist bata antes que bata, que a compatibilidade seja previamente aceita, mesmo que não seja. Então a mulher vai tentar acelerar esse processo e muita frustração feminina acontece por causa disso, porque ela quer forçar uma compatibilidade que nunca existiu. Nunca existiu. E a mulher, a matriarca, sabe que todos os homens, incluindo o patriarca, têm uma ilusão de harém, que é um instinto de promiscuidade. E por que a matriarca ela sempre vai priorizar um relacionamento com um homem mais maduro? Porque ela sabe que ele é o único que tem domínio sobre o instinto. Perfeito. É o único que realmente, quando fala assim, eu não vou te trair, é o único que consegue cumprir. Porque isso vem inato da própria biologia masculina. Se você olhar os machos na natureza, eles são promíscuos. Sim. Muitas fêmeas também são, mas em muito menor proporção. Os machos são quase que unanimamente promíscuos, exceto algumas espécies muito
para as pessoas não falarem, o Lucas está sendo um absolutista. Não, tem algumas espécies de pássaro, algumas espécies dentro de cada reino lá de réptil, de mamífero, que são monogâmicos os machos. Mas é a exceção da regra. Sim. Os machos, em geral, são promíscuos. As fêmeas, em geral, buscam conectividade, conexão, proteção e relacionamento. Sim. Tá? Aí você fala assim, então por que tem mulher que é promíscua? Porque ela está na energia masculina. Por que tem homem que não trai, mas ele também não é forte, não é masculino? Porque ele está numa energia feminina, ele é covarde. Uhum. Ele não trai por covardia. Sim. Porque se ele fosse um homem forte, ele trairia. Sim. O único que é forte e não trai é o patriarca. Sim. A única que não se ilude com o seu parceiro é a matriarca. E isso é muito bom, por quê? Porque o patriarca, ele tem um altíssimo poder de resolução, de construção de resultados na vida. E a matriarca, ela tem uma visão espiritual muito clara. Porque ela não vê uma fantasia que ela imaginou, ela vê as coisas do jeito que elas são. Porque ela está presente. E isso gera uma compatibilidade absurda. Esse é o grande casal 20, vamos dizer assim. Tá. É esse casal que tem uma sinergia altíssima e que é a base das grandes instituições que foram criadas ao longo da história civilizatória humana. Sim. E aí, esse curso, A Sutil Arte de Atrair, é indicado para homem também? Ele Ou é só para mulher? Só pra gente a linguagem, Ju, é mais pro público feminino? É. Só que um homem inteligente, no caminho do patriarcado, querendo ser um patriarca, ele vai ver que o curso da Sutil Arte de Atrair vai ser uma mina de ouro. Por quê? Porque quando ele começa a ver as técnicas, as explicações, os princípios, ele tem um caminho acelerado de como a mente feminina funciona. Tá. E na hora que ele consegue entender como a mente feminina funciona e ele aprende aquelas centenas de técnicas que eu ensino, ele vai conseguir identificar uma mulher no caminho do matriarcado com muito mais facilidade. Vai ter outra leitura, né? Ele vai ver uma mulher vulgar, ele vai ver uma mulher indiferente, que não sabe se portar direito, e ele vai ver uma mulher extremamente magnética, sutil e atraente, matriarcal. Dentro dessas três pretendentes que ele poderia interagir, ele obviamente vai focar na matriarcal. Matriarcal. Porque ele sabe que aqui existe uma qualidade muito mais profunda de feminilidade do que nas outras. Não é que nas outras não tem, é que nas outras está latente, está dormente. Sim. E para elas também vai ser adequado, né? Porque elas podem ter essa leitura, né? Sim. E querem se lapidar. Eu acho que é um caminho pro ouro, né? Tanto para a mulher é maravilhoso, porque ela vai aprender técnicas de uma matriarca, sem dúvida. E isso vai fazer com que ela se acelere no caminho da matriarca, ok? Tá. Dominando essas técnicas. E para o homem que decidir fazer a Sutil Arte de Atrair também é valioso, porque ele vai saber identificar uma mulher que está no caminho da matriarca ou é uma matriarca. Porque uma mulher que é uma matriarca, ela vai fazer as técnicas todas sem fazer o meu curso. Para Sim. ela é óbvio. As coisas que eu ensino lá, eu já peguei mulheres, nesse caso, mulheres mais velhas, que viram o meu conteúdo e falaram assim, mas por que ele ensina essas coisas? É tudo muito óbvio. Aí tinha uma pessoa da minha família do lado mais nova e falou assim, pra você, vó, que é óbvio, mas pra gente não é. Hoje em dia a gente tem que ensinar às vezes o óbvio. Porque é uma matriarca. Aquilo é tudo muito óbvio pra ela. Só que o que eu ensino é o óbvio. E é exatamente isso, é trazer uma clareza sobre o óbvio que as pessoas se distanciaram. E o óbvio sempre é simples. E dá resultado. Bacana. E aí a gente pode dizer, então, que lá dentro vão ter ambientes que você vai dar técnica. São né? contextos diferentes. Tá. Cada ambiente você dá um conselho. Como que funciona o curso, então? O curso é estruturado em módulos introdutórios, em aulas mais longas, onde eu ensino coisas que eu falei aqui hoje no nosso podcast com mais profundidade, sobre os instintos, sobre os gatilhos do mistério da ambiguidade, sobre as motivações femininas e masculinas. Então você tem essas aulas introdutórias, depois a gente começa as aulas de técnicas. Tá? As aulas de técnicas são divididas por módulos. Então você tem, por exemplo, módulo do flerte à distância. Aí tem lá dezenas de técnicas de flerte à distância. Tá. Aí você tem o módulo de Sutil Arte de Atrair da mulher com ela mesma.
Pra ela ficar magnética sem estar interagindo. Coisas que ela tem que fazer no dia a dia dela, pra quando ela for interagir Que com o bacana. homem, ela está num estado magnético. Aí tem outro lá que é sutil arte de atrair no trabalho. Tá. Tem outro que é na academia ou em ambientes de lazer. No outro é sutil arte de atrair numa conversa, Tá. tá? No outro é a sutil arte de atrair em um relacionamento, num Tá. casamento. Um casamento. Ou eu separo para as mulheres que estão enroladas numa situação turva, que elas não sabem que tipo de relacionamento elas estão, Tá. numa mulher que está num relacionamento compromissado, mas ainda não é casada, e uma Tá. mulher que está num relacionamento de casada, que está dentro do matrimônio. Tá. Então tem módulos para cada contexto de vida diferente e como usar a sutil arte de atrair dentro daquele contexto. Tudo embasado em análise junguiana, neurociência, filosofia clássica e teologia clássica. Então são conhecimentos ancestrais. Perfeito. Sempre funcionaram, sempre funcionam e sempre vão funcionar. Perfeito. A gente tem uma dúvida, assim, que sempre aparece pra gente de aluna, que fala assim, como que eu chego no limite do homem e não e seguro o respeito dele, né? Porque eu já vi você falando assim, na hora do beijo, não amassa, porque o amasso dói no homem. Uma coisa assim, como que a mulher pode dosar isso? Porque às vezes na paquera rola o beijo, Sim. né? Como que ela pode dosar isso, por favor? Dentro da conversa do vestibular dos 4 pilares, Uhum. isso começa a entrar dentro do conceito do vestibular, Uhum. que aí demanda uma explicação mais detalhada. É importante logo no começo do flerte, por exemplo, numa conversa que começa a demonstrar interesse mútuo um pelo outro, Tá. principalmente se ele chamou e convidou ela pra sair. Vamos Tá. dizer que eles flertaram no Instagram e ele chamou ela pra sair. Tá. E ela foi lá, uma das recomendações que eu faço é os primeiros encontros faça de dia, pra não Por ter que, Lucas? para não ter um ar de boemia, porque a boemia vai favorecer a caça dele, Tá. tá? A tendência de sair à noite é gerar um clima romântico e esse romantismo vai tender a diminuir a capacidade cognitiva e de tomada de decisão racional. Tá. É diferente se você for tomar café na padaria Tá. com o pretendente. Você vai conseguir ficar racional, porque tá de dia. Uhum. Existe uma correlação entre clareza cognitiva racional de dia e emocionalidade, boemia, romantismo de O noite. ambiente não tá propício pra isso, né? O ambiente traz muitos gatilhos, Sim. né? Então, no momento que ela faz o vestibular e ela, no começo, saiu de dia porque foi convidada, fala, ó, eu estou buscando um relacionamento sério. Se você também estiver buscando uma pessoa especial para ter um relacionamento sério, sério é compromisso oficial e tudo mais, para gerar um casamento futuro, um matrimônio futuro, tá? Porque eu quero ter um marido. Eu quero um homem como marido. Se isso é o que você quer, ótimo, eu aceito seu convite. Acho você um homem interessante, então a gente vai se conhecer só, nós vamos conversar, Uhum. tá? Deixando muito claro que eu não tenho intimidades antes de estar num relacionamento sério. Tá. Se esses requisitos são satisfatórios pra você e você continua querendo me conhecer, eu aceito seu convite. Se você Na não lata, assim. na lata, pra não perder tempo. Se para você é exagerado ou pra você não faz sentido, cara, sem problema nenhum, parte pra próxima e vai com Tá. Deus. Entendeu? Por quê? Porque se ela não faz isso, ela tenta ser simpática, ai, tem um bonitão lá me dando atenção. Ela sai com o cara uma vez, ela vai querer agradar. Porque o cara É esse o caso que eu tô querendo dizer. Porque o cara é bonitão, porque o cara é atraente, porque ele bate no checklist dela. Já falei, tem que rasgar o checklist. Tá. Bate o checklist. Aí ela não fala os limites dela. Uhum. Ela não fala que ela não vai ter intimidade fora de um relacionamento sério. Ela não fala que ela quer um casamento. Ela não fala que ela quer um marido. Ela não fala que ela quer um pai pros filhos dela. Ela não fala nada disso, mas tá lá dentro. Tá. Que é o que ela quer. Ela vai pro segundo e o cara fala, beleza, tô conquistando ela quis sair de novo comigo, beleza. Ele vai tentar de novo a caça sexual, porque o homem no começo é só motivado por sexo. Tá. Ela tem que entender isso. Você não acha que ela tá impressionando o cara, saindo com ele? A única coisa que ele tá pensando é em sexo. Tá. As mulheres se iludem
achando que o cara tá saindo, que ele tá sendo romântico, ele acha ele é uma mulher maravilhosa. Não, ele acha você altamente desejável sexualmente, só isso. Tá. Todos. 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 A grande questão é o seguinte: na interação com a mulher, esse homem, descobrindo que ela é delicada, que ela é elegante, que ela é graciosa, ele vai se encantando com ela. Tá. Mas ele começa por sexo. É dentro do processo de conhecê-la que ele fala assim, cara, essa mulher é fascinante, essa mulher é única. Mas e se o beijo aconteceu, é um balde de água fria naquele possível relacionamento? Dentro do vestibular, eu recomendo, por exemplo, que o beijo aconteça lá no quarto encontro. Sim. No quarto encontro que você pode sair num jantar, se bateu tudo do vestibular, saiu no quarto encontro, deu tudo certo. Aí no final você pode testar o beijo pra você testar a química, se você tem química com essa pessoa. Porque se não tiver, melhor nem continuar. Se você Certo. beijar e não tiver química, fala assim, cara, não vamos sair mais. Tá. O que você perdeu nesse cenário foi 4 encontros. Foi o máximo que você perdeu de tempo num pretendente que era altamente qualificado na teoria, Sim. tá? Isso é a exceção, tá? É muito exceção, é muito incomum isso acontecer. Uhum. Porque a gente tem 60% da população que bate a química. Tem muita gente que fala, eu não sinto que tem química com um monte de gente. É porque a pessoa tá com aversão mental, então ela já desperta um sentimento de aversão. Isso tem a ver com feromônio? Tem a ver com feromônio. Mas se Tem. a pessoa tiver 100% presente para o feromônio da pessoa, tipo, você tá numa conversa altamente engajada em 4 encontros, no quarto encontro você beija essa pessoa, 60% das pessoas do planeta você vai ter química. Tá. Porque a genética bate. Nasce bebê saudável. É isso que o feromônio tá dizendo, que vai nascer bebê saudável, tá? Independente, o feromônio é tipo uma impressão digital do cheiro, que é inodoro também, não tem cheiro, tá? Testou a química, aqui deu certo, esse é o limite, beleza, os dois vão ficar emocionados. Aqui, Sim. ele pela conquista, que foi altamente demandante dele, ele tá convidando ela pra sair, ele tá bancando esses encontros, ela tá disponibilizando o tempo dele, tá abrindo sobre a vida dela, e no final eles se beijam e tem química. Aqui, ele vai tentar ficar com ela de novo e ela vai falar assim, eu não vou ficar com você de novo se não for num relacionamento sério. Tá. Perfeito. É certeza. Ele vai chegar e falar, então eu peço você em namoro. Tá. A primeira coisa que ele vai fazer, o que é? Pedir intimidade. Vamos transar? Você fala, não. Você fala, o cara fica enlouquecido. Sim. Ele fala assim, não, enquanto eu não ver que você é, na prática, quem você me disse nos encontros que você era. Sim. Checkmate. Ele não tem resposta pra isso. Porque pedir em namoro, então tá, Pedir vamos namoro, namorar. pedir namoro é uma frase. Uhum. Não quer dizer É. nada. Principalmente pro homem que, pra ele, essa formalização não vale Sim. nada. É por isso que eu falo pra mulher não morar junto com o homem antes. Porque depois ela vai querer casar. Ai, vamos no cartório casar. Ah, vamos na igreja casar. Ele fala, pra quê? A gente já é casado. Sim. Então, quantas vezes eu já ouvi homem falar isso? Uhum. Por que os homens casam, então, com as mulheres? Porque elas querem. Tá. Porque é muito mais confortável, né? Não, porque os homens, pra eles, não faz sentido casar. Então, é muito mais confortável, né? É. O homem sempre vai pensar no caminho de menor esforço. Sim. O caminho mais eficiente. Qual é o caminho mais eficiente? Vamos juntar nossas tralhas aqui, vamos morar junto e beleza, a gente já é marido e Mais mulher. confortável, menos custoso, né? Tem que pagar sei lá quantos mil reais no cartório, mas não sei quantos mil reais na igreja. Se for um mini wedding é uma grana, se for um big wedding, então a gente fica pobre. A gente já casa e fica pobre. Então, dentro desse processo, o homem vai tentar ter um pensamento pragmático que só vai ser imunizado se ela fincar o pé e falar assim, não, eu quero casamento. Perfeito. Aí, muitas mulheres têm medo disso, de virar a mesa, por quê? Porque ela fala, cara, se eu falar não pra esse cara, será que eu vou perder ele? Só que ele tá altamente engajado naquele momento. Tá. Totalmente engajado. Tá. Aí ele vai entrar, tipo, cara, tá querendo casar? Perfeito. Lucas, e assim, pra gente dar uma dica pra quem tá com relacionamento morno ou não sabe se tá namorando, se não tá namorando, tá naquele vai e vem. Dá uma dica pras meninas, o que elas podem fazer, por favor? Tem que dar um passo pra trás. Tem que voltar, tem que estudar os ensinamentos e tem que dar um passo pra trás. Por quê? Porque o enrolada, estar num relacionamento enrolado, eu tô saindo com o cara às vezes, uma amizade colorida, aí eu vou lá, durmo com ele, transo com ele, a gente fica junto, aí ele me dá satisfação, aí passa 2 meses ele volta, não sei o quê. Aquelas coisas, enrolado, né? Esse cenário enrolado só aconteceu porque ela quis agradar
e porque ela não estipulou as regras do jogo. Tá. Ela, na verdade, disse implicitamente, ó, você pode ter o meu afeto quando você quiser, só você me chamar que eu te dou atenção. Foi isso que ela disse pra ele. Sim. Mesmo que ela não tenha falado as palavras. Tá. Ela tem que mudar as regras do jogo. Então agora é falar assim, na hora que ele vier, quando ele vier atrás dela, você vai falar assim, ó, eu sei que a gente já saiu várias vezes, eu sei que a gente já se conhece, a gente tem uma certa intimidade e tudo mais, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso que a gente tá fazendo não tá fazendo bem pra mim. Então, tem duas opções. Ou a gente para com isso e você me esquece, tá? Uhum. E tudo bem, não tem problema nenhum, não tem mágoa, de boa. Segue seu caminho que eu vou seguir o meu caminho. Ou nós vamos dar um passo pra trás e a gente entra num compromisso, porque senão não vai mais ter relacionamento afetivo entre nós dois. Tá. Ela tem que tomar essa decisão sumária de ou vai ou racha, porque pra ele tá muito confortável. Tá. É isso exatamente. Mas e se ela quer chamar a atenção dele? Então, mas ela tem que se perguntar por que ela quer chamar a atenção dele, entendeu? Tá. Ela tem que usar sutil arte de atrair pra chamar a então, atenção. é isso. Usar sutil arte de atrair. Isso. Quando ela chega e ela fala, você não vai ter mais de mim se você não entrar num relacionamento sério, isso é gatilho de caça também. Tá. Ela tá gerando, ela tá falando assim, ó, eu tenho interesse em você sim, desse jeito. Desse jeito não. E a mulher casada, a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Exatamente igual. Perfeito. Exatamente igual. Porque a mulher casada, como é que a mulher casada, ela tem um potencial de aumentar a potência do marido? Tá. Porque ela demonstra através de isso me agrada, isso não me agrada, ele vai lapidando o comportamento dele. Tá. Então, quando ela é coerente, quando ela é uma mulher racional, quando ela é uma mulher sábia, e ela fala assim, ó, quando você faz isso, eu gosto muito. Você me agrada, você me deixa feliz quando você faz isso. Quando você faz isso, não. Tá. Percebe que ela tá falando dela. Ela tá falando o que agrada a ela e o que não agrada a ela. Ela tá revelando pro marido dela o universo feminino. Aí ele começa, pô, tá, então quando eu faço isso aqui agrada ela, quando eu faço isso não agrada. Ele tá entendendo melhor o território. É do interesse dele agradar a esposa. Tá. Se você perguntar pros homens casados, o que você quer no seu casamento? A resposta é unânime, Ju. Sabe o que eles respondem? O quê? Paz. Paz. Eu responder isso. Eu falei, será que é isso? Paz. Todos. Perfeito. Todos. Perfeito. Então, pra ter paz, você precisa agradar a tua esposa. Porque Tá. se você não agradar a tua esposa, você vai ter guerra. Sim, verdade. Então, A gente tem assunto para muito tempo ainda. infinito. Infinito. Lucas, e se você pudesse deixar um recado para as alunas direcionado à sutil arte de atrair, o que você diria hoje para elas? Eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam na Masterclass do dia 17 de novembro. De setembro, 17 de setembro, às 7 horas, onde eu vou explicar sobre o curso com mais detalhes, vou mostrar os módulos, vou mostrar mais algumas técnicas, além das que eu ensinei hoje, eu vou mostrar mais algumas técnicas que tem lá dentro do curso e vou abrir vagas para todas as alunas e alunos que quiserem entrar nessa turma. Detalhe, a Sutil Arte de Atrair só abre turma de 6 em 6 meses. E tem muita gente que vem depois assim, Lucas, pelo amor de Deus, eu não consegui entrar na semana lá da turma, deixa eu entrar. Não, Tá. não vai entrar, porque só abre turma de 6 em 6 meses. Então, se você quer aprender a atrair sem ser vulgar a atenção masculina, eu fortemente recomendo que você participe da Masterclass do dia 17. Tire todas as suas dúvidas, porque eu vou estar lá na Masterclass para explicar e depois no final eu vou ficar tirando dúvida até a hora que for de todo mundo que tiver dúvida do curso. Tá. E logo que a live terminar, que a aula terminar, que a Masterclass terminar, as vagas estão abertas para entrar no curso. Perfeito. Então é um curso de técnica, ele é um curso mais fácil. Sim. Não vai ter que sentar lá toda semana, estudar Não. 2, 3 horas. Não. É papum. Chegou lá, tem o glossário, você procura o que você tá precisando e tem a resposta, é isso. É um curso prático de técnicas para atrair atenção masculina sem ser vulgar. Perfeito, Lucas. Perfeito. Obrigada, viu? Mais Gratidão, uma vez, Ju. obrigada. Para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Segue a gente para mais novidades. E até a próxima, Lucas. Até, Ju. Obrigado. Até. Gratidão. Gratidão.